Então aqui vai uma pergunta para você que parece simples, mas na verdade não é. Que arma um soldado deve carregar? Durante grande parte da história moderna, a resposta era a arma escolhida pelo exército do país décadas atrás, e é com essa que permanecem. Os britânicos usaram Lee Enfield por mais de 60 anos, os soviéticos fabricaram dezenas de milhões de AK-47 e suas variantes, e os Estados Unidos. Bem, desde a Guerra do Vietnã, que foi há bastante tempo, os soldados de infantaria americanos carregam alguma versão da mesma arma básica, o M16, e depois, sua prima mais curta e leve, a carabina M4. Isso não é porque a M4 é perfeita, é porque substituir a M4 como fuzil padrão de infantaria é uma das coisas mais difíceis que um exército pode fazer. Veja, ao fazer isso você não troca só milhões de armas, mas toda a munição. Novas cadeias de suprimentos, linhas de produção, contratos bilionários e a necessidade de treinar centenas de milhares de soldados novamente. Você está substituindo peças de reposição, carregadores, acessórios, ópticas, basicamente tudo o que vai dentro ou se acopla àquela arma. E você faz tudo isso mantendo a capacidade de lutar caso uma grande guerra comece amanhã. O M4 funciona, é leve, é preciso o suficiente, os soldados conhecem ele de cabo a rabo. Por décadas isso bastou, até que, segundo o exército dos Estados Unidos, deixou de ser. Em abril de 2022, o exército anunciou algo que não acontecia há cerca de 65 anos. A adoção de um fuzil totalmente novo, assim como uma nova metralhadora automática, um novo calibre de munição e uma nova ótica, tudo de uma vez, como um sistema integrado. O programa que produziu isso está em andamento desde 2017, eliminando concorrentes, refinando requisitos e tentando resolver um problema que derrotou todas as tentativas anteriores de modernização de fuzis. O problema era que os soldados americanos estavam mais propensos a enfrentar inimigos. Com coletes à prova de balas modernos, projéteis de 5,56 mm da OTAN, padrão do M4, podem ter dificuldade para perfurar a distância. O exército queria superioridade, a capacidade de atingir com mais força, atirar mais longe e perfurar armaduras que as gerações anteriores de armas de infantaria simplesmente não conseguiam alcançar. E a solução é chamada de Programa de Armas de Esquadrão de Próxima Geração, felizmente abreviado para NGSW. E o fuzil é o XM7 fabricado pela Sig Sauer, a metralhadora automática que substitui a arma automática de esquadrão M200 e 49 é a XM250. A munição é um novo cartucho de 6,8 por 51 mm, um design híbrido, usando uma base de aço e corpo de latão para suportar pressões muito além das munições convencionais de fuzil. E no topo de tudo isso está a XM157, uma mira inteligente da Vortex, que integra um telêmetro, computador balístico, sensores atmosféricos e um visor digital em um único equipamento. Isso parece ter saído direto do Halo. Juntos, eles representam a mudança mais ambiciosa nas armas de infantaria americanas desde a Guerra Fria. Também são pesados, caros e controversos. Segundo um capitão do exército, que criticou publicamente, podem ser inadequados para o combate. Esta é a história de como os militares dos Estados Unidos reinventaram o fuzil e criaram um sistema para manter seus soldados à frente dos inimigos na próxima geração. E bem, se alguma dessas coisas realmente funciona... Minha filha lê um pouco, mas não algo assim. É legal eu poder ler isso. Ela e meu filho veem as figuras e nós nos divertimos juntos. Esse é um caso de uso um pouco específico. A maioria das pessoas, quantas pessoas têm filhos pequenos? Se você tem uma criança pequena, pega um desses porque você vai se divertir ao mesmo tempo que seus filhos. Porque as ilustrações são muito legais e isso é álcool puro. Quem não gosta? Sim, são ilustrações lindas do início ao fim. É um verdadeiro toca do coelho. Já fugi dos tópicos? É ótimo, você deveria ter um. Basicamente, ele cobre tudo o que você precisa saber sobre civilização e como ela funciona, cultura, sistemas, invenções, e também vai mais a fundo. Você não lê de uma vez, só abre em qualquer página e continua. É fantástico. Por que mudar o fuzil?
Certo? Para entender por que o exército decidiu substituir o M4, você precisa entender para que o M4 foi projetado e o que mudou. A história começa nos anos 60, quando o exército dos Estados Unidos tomou uma decisão controversa que influenciou o combate de infantaria por 60 anos. Eles adotaram o M16 com câmara para um novo calibre, menor, chamado 5,56 por 45 milímetros, OTAN. Isso foi uma mudança dramática em relação ao M14, que disparava munições muito mais pesadas, de 7,60 e 2 por 51 milímetros, que a OTAN havia padronizado apenas alguns anos antes. E a lógica era simples. A munição 5,56 é mais leve, permitindo que soldados carreguem mais. O recuo também é mais suave, facilitando o controle da arma no disparo automático. Nas distâncias em que a maioria dos combates de infantaria ocorre, geralmente até 300 metros, o projétil menor continuava sendo letal. O M16 enfrentou problemas iniciais no Vietnã, como munição inadequada, sujeira e kits de limpeza ruins. Após resolverem essas questões, virou o fuzil padrão das Forças Armadas dos Estados Unidos. A carabina M4, introduzido na década de 1990, era essencialmente uma versão mais curta, leve e manobrável do mesmo projeto básico. Mesmo calibre, mesmo sistema de funcionamento, mesma cadeia logística, tudo certo, e por décadas tudo isso funcionou muito bem, até de forma fantástica. Guerras no Iraque e Afeganistão começaram a gerar questionamentos. No Afeganistão, soldados americanos lutaram em vales abertos e terrenos montanhosos, com combates que chegavam a 500, 600 e até 800 metros. Nessas distâncias, o projétil 5,56 começa a perder velocidade e energia bem rápido. Soldados relataram tiroteios onde viam e acertavam o inimigo, mas não conseguiam pará-lo com as munições disponíveis. As metralhadoras de 7,60 e 2 milímetros e os rifles de atirador designado conseguiam alcançar e fazer o trabalho, mas os M4 padrão que os soldados carregavam nem tanto. Agora, veja, vale dizer que isso não era universal. Muitos veteranos vão te dizer que o M4 e o 5,56 funcionaram muito bem para eles. E os dados sobre poder de parada são, na verdade, realmente bem complicados. Mas as reclamações eram intensas o suficiente e consistentes o bastante para que o exército começasse a prestar um pouco de atenção. E então veio outro problema: colete à prova de balas. Placas de cerâmica modernas são feitas para deter projéteis de fuzil. Elas são classificadas para suportar projéteis 7,62 por 39 milímetros de um AK e muitas vezes também 5,56 milímetros da OTAN. As placas não são perfeitas, são pesadas e não cobrem tudo, mas estão ficando melhores e se tornando mais comuns. Estrategistas dos Estados Unidos passaram a simular cenários onde a infantaria enfrentaria inimigos com proteção que seus fuzis padrão não penetrariam com consistência. Veja como o conceito de superioridade tática, já citado, se encaixa. Superioridade tática é basicamente ter uma vantagem decisiva sobre os oponentes. Você pode alcançá-los antes que te alcancem e superar a defesa deles antes que superem a sua. O M4 e o calibre 5,56 milímetros, apesar das qualidades, não garantem superioridade contra adversários de nível similar. Contra coletes à prova de balas, foram feitos para munição leve e disparos controláveis, não para furar placas avançadas à distância. Após anos de debate e pressão do Congresso, o Exército concluiu que modernizar o M4 não seria suficiente. Mas antes de falarmos sobre o que eles fizeram a respeito, vale a pena analisar por que ainda não tinham conseguido substituir o M4. Já que não faltou tentativa, vamos ver como eles tentaram, certo? O cemitério dos programas fracassados de fuzis. O cemitério dos programas fracassados de fuzis é maior do que você imagina. Vamos começar com o SPIW, a arma individual de propósito especial que começou no início dos anos 1960. A ideia era ousada, um fuzil que lançava pequenas flechetes, minúsculos dardos de aço em alta velocidade, junto com um lançador de granadas. Bem interessante, para ser sincero. Engenheiros tentaram por mais de uma década, mas tudo terminou discretamente nos anos 70. As flechetes eram imprecisas, as armas pouco confiáveis e o conceito virou uma solução à procura de um problema. Depois veio o programa Advanced Combat Rifle, nos anos 1980, que convidou fabricantes a apresentarem projetos experimentais que pudessem superar o M16A2. Colt, Steyr, AAI e Heckler Koch
apresentaram propostas com tudo, desde munição sem estojo até projéteis duplos que disparavam 2 balas por acionamento do gatilho. Após anos de testes, o Exército concluiu: tá bom. Nenhum concorrente apresentou melhorias que justificassem o custo da troca. Programa cancelado. Nas décadas de 1990 e 2000, surgiu a Arma de Combate Individual Objetiva, ou OICW. Ele sempre tem 4 palavras, o que era ainda mais ambicioso. Seria uma combinação de fuzil e lançador de granadas inteligente, com munição programável para explodir a certa distância, atingindo inimigos atrás de cobertura. Ideia realmente inteligente. O problema, porém, era que a arma pesava. 8 quilos, a eletrônica era frágil e todo o sistema era incrivelmente caro. O OICW foi dividido em programas separados e o lançador de granadas continuou de forma limitada, como o XM-25. Isso foi cancelado após um soldado se ferir com a detonação de uma munição no cano, o que não é nada ideal. Na mesma época, o Exército desenvolvia o XM-8, um fuzil modular da Heckler & Koch, planejado para ser mais leve, confiável e adaptável que o M4. O XM-8 teve ótimo desempenho nos testes e por um tempo parecia que seria adotado. O programa enfrentou questões políticas de aquisição, dúvidas sobre sua superioridade ao M4 e reclamações de concorrentes sobre manipulação na seleção. O Congresso interveio, o Exército recuou e o XM-8 foi descartado. O fracasso mais recente antes do NGSW foi a competição de carabinas individuais de 2010 a 2013. 8 fabricantes diferentes apresentaram suas melhores opções para substituir o M4, depois de 3 anos de testes. O Exército afirmou que nenhum concorrente superou o M4A1 o bastante para justificar a troca, mantendo o M4. Só lembre-se, essa arma já era antiga, então você percebe o padrão. Esses programas não falharam por armas defeituosas, embora algumas realmente não funcionassem. O problema principal era que a família M4 e M16 já estava tão integrada à logística e ao treinamento militar dos Estados Unidos que qualquer substituição precisava ser muito superior. Ser simplesmente melhor não era suficiente, tinha que ser muito melhor, tão melhor que reconstruir cadeias de suprimentos, retreinar soldados e gastar bilhões não foi justificado por nenhum desses programas, pois eles ainda não estavam prontos. O NGSW foi criado para ser diferente, em vez de um fuzil um pouco melhor usando a mesma munição. O Exército resolveu mudar tudo de uma vez: armas, calibre, ótica e capacidade novos. Pensava-se que melhorias incrementais não bastavam, então era preciso um salto grande para tornar os benefícios inegáveis. A concorrência? Em 2017, o Exército lançou o NGSW e deixou claro desde o início: não buscavam só um novo fuzil, mas um sistema completo. Os concorrentes tinham que apresentar propostas tanto para o componente do fuzil, substituindo o M4, quanto para o fuzil automático, substituindo a arma automática de esquadrão M249. As duas armas precisavam usar o novo cartucho de 6,8 mm que os concorrentes também tinham que desenvolver. Ambas tinham que ser integradas com a nova ótica de controle de tiro, e tudo precisava ser projetado do zero para ser disparado com supressor. Esses requisitos eram, digamos, exigentes. O fuzil automático não podia pesar mais de 5,4 kg com acessórios. Precisava disparar com precisão além de 600 metros e oferecer capacidade de supressão até 1.200 metros. Ambas as armas tinham que lidar com o aumento da contrapressão e do calor ao direcionar os gases de escape por um supressor, em vez de liberá-los no ar. 3 grandes equipes surgiram como sérias concorrentes. Sig Sauer apresentou o fuzil MCX Spear e uma metralhadora leve alimentada por fita, ambos calibrados para um novo cartucho híbrido chamado 277 Fury, ótimo nome. A General Dynamics se uniu à Beretta e à True Velocity para oferecer o RM-277, um projeto bullpup que disparava. Munição com estojo de polímero, e a Textron Systems trouxe uma proposta realmente radical: um sistema de munição telescópica de 6,8 mm, onde o projétil fica dentro do propelente em vez de em cima dele. Permitindo um cartucho mais curto e compacto, cada abordagem tinha suas vantagens. O estojo híbrido de latão e aço da SIG suporta pressões de câmara muito altas,
gerando mais velocidade e energia para um mesmo comprimento de cano. Os estojos de polímero da True Velocity eram muito mais leves que os de latão, permitindo aos soldados carregar mais munição. Pelo mesmo peso, e o projeto da Textron prometia economia de peso e uma arma mais compacta, enquanto a competição da ótica corria em paralelo. O exército queria algo que eles chamavam de NGSWFC, ou controle de tiro, e os requisitos pareciam uma lista de desejos de ficção científica. Ótica de aumento variável, com telêmetro a laser integrado, computador balístico, sensores atmosféricos, lasers de mira visível e infravermelho, além de display digital exibindo soluções de mira em tempo real. Como eu disse na introdução, é coisa de Halo. Em janeiro de 2022, a Vortex Optics ganhou o contrato de controle de tiro com a XM157. 3 meses depois, a Sig Sauer foi anunciada vencedora dos contratos de armas e munições. O exército planeja adquirir cerca de 111 mil fuzis, 13 mil fuzis automáticos e 125 mil ópticas, sob contratos que podem valer bilhões. O necessário para equipar infantaria, batedores, engenheiros de combate e outros soldados em contato direto com o inimigo. Após décadas de tentativas fracassadas, as Forças Armadas dos Estados Unidos decidiram substituir o M4. Agora precisavam garantir que as novas armas funcionassem de fato. O que a SIG construiu? Certo, então vamos falar sobre o que a Sig Sauer realmente construiu. O fuzil XM7 é baseado no MCX Spear da SIG, uma arma que já estava disponível comercialmente antes do exército aparecer. É um projeto de pistão de curso curto, o que significa que, em vez de direcionar os gases do propelente diretamente para o transportador do ferrolho, como faz o M4, o XM7 usa esses gases para empurrar um pequeno pistão. Isso então aciona o mecanismo. A diferença é que o fuzil opera de forma mais limpa, pois menos resíduos de carbono ficam na caixa da culatra. A arma tem fogo seletivo, permitindo alternar entre modo semiautomático e automático, e usa carregadores destacáveis de 20 munições. Agora as coisas ficam mais interessantes e um pouco pesadas. O XM7 pesa cerca de 3,8 kg descarregada, e quando você adiciona a mira XM157, um supressor e um carregador cheio, ela chega a algo em torno de 5 a 5,5 kg. Para comparação, uma M4A1, equipada de forma semelhante, pesa cerca de 3,6 a 4 kg. Essa diferença é importante ao portar uma arma o dia todo em patrulha. Já o fuzil XM250 é uma metralhadora leve alimentada por fita, feita para substituir a M249 Sol. Ela usa fitas de elos desintegráveis, dispara com ferrolho aberto para resfriar em fogo contínuo e tem sistema de redução de recuo. A SIG a projetou com controles ambidestros, coronha lateral dobrável e um sistema de troca rápida de cano. O conjunto todo pesa cerca de 5,9 kg sem acessórios, ou aproximadamente 6,6 kg com supressor, o que na verdade a torna mais leve do que a M249 que ela substitui, o que é bom. A ergonomia é familiar para quem já usou um fuzil AR, com controles nos mesmos lugares e manuseio parecido. E a transição do M4 para o XM7 não deve exigir que os soldados reaprendam completamente como operar sua arma. Isso foi obviamente intencional. O exército buscava melhorar muito sua capacidade sem alterar drasticamente o modo de lutar dos soldados. Porém, as armas são só parte da história. O verdadeiro desafio de engenharia está na munição que a alimenta. A bala, certo? Então vamos falar sobre a própria bala, porque é aqui que a engenharia fica realmente bastante inteligente. O cartucho comum de 6,8 por 51 mm, também conhecido comercialmente como .277 Fury, parece bastante convencional à primeira vista. É um cartucho de fuzil sem aro e com gargalo, que fica entre os 5,56 OTAN e os 7,62 OTAN em termos de tamanho geral. Mas, ao pegar um e olhar mais de perto, você vai notar algo incomum. A base do cartucho é feita de aço, não de latão. O corpo ainda é de latão e as duas partes são unidas por uma pequena arruela de alumínio que veda tudo.
A construção híbrida surgiu principalmente por causa da pressão, já que estojos de latão comuns suportam apenas certa pressão antes de falharem. O padrão 5,56 OTAN opera em torno de 62.000 psi. O 6,8 por 51 milímetros é classificado para pressões de até 80.000 psi, cerca de 30% mais alto do que a maioria dos cartuchos de fuzil militares. Essa pressão extra se traduz diretamente em velocidade, que se traduz em energia. E bem, energia é o que vai arruinar o dia de alguém, mesmo que essa pessoa esteja usando colete à prova de balas. Mas vamos colocar alguns números nisso. Uma munição padrão de 6,8 por 51 milímetros dispara um projétil de 140 grains a cerca de 2.950 pés por segundo do cano do XM7, gerando uma energia na boca do cano de aproximadamente 2.700 libras-pé. Uma munição típica de 5,56 milímetros, M855A1, tem algo em torno de 1.300 libras-pé. A de 6,8 milímetros carrega aproximadamente o dobro da energia. A 500 metros, quando a munição de 5,56 milímetros já está perdendo força, a de 6,8 milímetros ainda está rápida o suficiente para perfurar placas de armadura de cerâmica que resistiriam ao projétil menor. Isso é uma boa notícia, mas há uma desvantagem. Mais energia significa mais recuo. Física simples. A XM7 recua mais que a M4. Mesmo com recursos da SIG para reduzir o recuo, soldados sentirão a diferença em disparos rápidos. Mais energia resulta em cartuchos mais pesados, reduzindo a quantidade de munição para o mesmo peso. O carregador padrão leva 20 balas, enquanto o da M4 comporta 30. Uma análise estimou que uma carga de 600 munições para a XM250 pesa cerca de 9,4 kg, em comparação com aproximadamente 10 kg para 800 munições de 5,56 mm em fita. Menos munição, peso semelhante. Não é brilhante. Existe um debate real sobre se essa troca faz sentido. A doutrina tradicional da infantaria americana prioriza o alto volume de fogo para suprimir inimigos e permitir manobras rápidas. Críticos temem que menos munição por carregador reduza na capacidade. Defensores dizem que um tiro preciso que neutraliza um inimigo blindado vale mais que 3 que ricocheteiam na cerâmica. O setor industrial também enfrenta desafios, já que fabricar cartuchos híbridos de latão e aço em larga escala requer reestruturar fábricas que produzem estojos de latão há décadas. O exército contratou a Winchester para fabricar munição de 6,8 milímetros em Lake City, Missouri, enquanto a SIG mantém suas linhas no Arkansas. Implantar um novo calibre a partir de praticamente nenhum estoque é uma tarefa logística gigantesca, mas o cartucho e as armas só entregam todo o seu potencial quando combinados com a terceira peça do sistema, uma mira que tenta transformar cada atirador em um atirador de precisão. A mira inteligente. A mira de controle de tiro XM157 é, na minha opinião, a parte mais ambiciosa e legal de todo esse programa. No seu núcleo, é uma mira de aumento variável de 1 a 8 vezes, permitindo aos soldados ajustá-la para curta ou longa distância conforme necessário. Essa parte é bastante convencional, mas o que torna a XM157 diferente é todo o resto que está integrado nela. Um telêmetro a laser preciso a mais de 1.000 metros, o que dá tipo 1 quilômetro, algo assim. Um computador balístico integrado, sensores atmosféricos que medem temperatura e pressão, uma bússola digital, lasers de mira visível e infravermelho e um visor digital que projeta as soluções de mira calculadas diretamente no campo de visão do atirador. É a terceira vez hoje que o descrevo como algo saído de Halo. Veja como isso funciona na prática. Um soldado identifica um alvo, aperta um botão para ativar o telêmetro e a ótica dispara um laser no alvo para medir a distância exata. O computador pega esses dados de distância, leva em conta o tipo de munição e as condições atmosféricas e calcula exatamente onde a bala vai atingir o retículo ativo. Esse é o ponto de mira. Basicamente, diz ao soldado: coloque este ponto no alvo e puxe o gatilho.
Agora, se isso soa um pouco como os sistemas de mira que você encontra em um caça ou em um tanque, é porque o conceito é bastante semelhante. O Exército busca fornecer aos atiradores individuais assistência de controle de tiro antes exclusiva de armas coletivas e veículos. Um soldado que teria dificuldade para acertar um alvo humano a 600 metros com mira de ponto vermelho poderia, em teoria, conseguir esse disparo. De forma consistente, com o XM157 fazendo a maior parte do trabalho, o sistema também inclui conectividade sem fio, que permite que as ópticas XM157 compartilhem dados com outros e com sistemas de comando. Um líder de esquadrão poderia, em teoria, designar um alvo e enviar dados de distância e direção para cada fuzil. Se esse tipo de letalidade em rede realmente funciona no caos do combate, isso é uma questão para outro dia, mas vai ser muito legal se funcionar. O XM150 parece ficção científica. Estamos no futuro. O XM157 foi criado para substituir várias ópticas e simplificar a logística. Mas como veremos agora, a fase de testes levantou dúvidas sérias sobre a prontidão desse equipamento para o mundo real. A teoria encontra a realidade. Agora vamos falar sobre o que acontece quando tudo isso encontra a realidade, porque a fase de testes foi, digamos, cheia de acontecimentos. O Exército acelerou o NGSW por meio de uma via intermediária de aquisição voltada para implantação rápida. Ao contrário do ciclo tradicional que dura uma década, os programas MTA são mais rápidos, com testes e produção paralelos. O XM7, o XM250 e suas munições receberam liberação urgente no início de 2024, autorizando implantação limitada pelo Exército. Mesmo com os testes em andamento, a prioridade era a velocidade. Se isso teve um custo, essa é a questão. Durante os testes de tiro, os soldados viram um projétil de 6,8 milímetros atravessar placas de aço e barreiras que teriam parado os 5,56 facilmente. A munição fez o que deveria fazer. Soldados disseram aos repórteres que a arma era precisa, controlável e levariam a XM7 para o combate sem hesitar. Mas os relatórios oficiais de testes contaram uma história mais complicada. O diretor de testes operacionais e avaliação do Pentágono, órgão independente do Exército criado para avaliações honestas, divulgou suas conclusões no fim de 2024. O relatório confirmou que a munição de 6,8 milímetros apresentou letalidade aumentada em comparação com a M8, 55-1. Boa notícia, mas o relatório apontou que o XM7 junto com a mira XM157 tinha baixa chance de completar uma missão de 72 horas sem falha crítica. Soldados avaliaram a usabilidade da XM157 como ruim ou abaixo da média. O escritório de testes recomendou redesenhar os supressores de ambas as armas para reduzir o calor e o risco de queimaduras, além de lidar com o que o relatório delicadamente chamou de liberação de gases tóxicos. A arma estava soltando pum. Esse último ponto merece uma explicação, e não só uma piada. Ao disparar um rifle com supressor, os gases do propelente são retidos, resfriados e liberados lentamente pelo supressor. Isso reduz ruído e clarão, mas permite que mais gás retorne ao atirador. Com as maiores pressões do cartucho de 6,8 milímetros, há relatos de soldados com irritação nos olhos e problemas respiratórios durante fogo sustentado, sobretudo em espaços fechados, como trincheiras ou veículos. Problemas de confiabilidade vão além da ótica. O relatório DOTE recomendou melhorar a confiabilidade das armas, indicando que ainda não atendiam aos padrões normalmente exigidos pelo Exército antes da implantação completa. Esse é o preço de uma aquisição rápida. Armas chegam rápido, mas há mais riscos e problemas surgem após o início do treinamento das unidades. Além disso, há críticas internas do próprio Exército. Um capitão de infantaria publicou artigo dizendo que o XM7 inadequado para combate, citando peso, ergonomia, menor capacidade do carregador e durabilidade. A SIG rebateu com força e as opiniões do capitão não representam consenso. O fato de um oficial da ativa ter convicção suficiente a ponto de tornar isso público revela algo sobre o debate em andamento, não? O escritório do programa afirma que é normal em novos sistemas de armas surgirem problemas, que são identificados e resolvidos, pois a capacidade essencial compensa os desafios iniciais. Críticos temem que o Exército apresse o uso de um sistema ainda não pronto,
por impulso institucional e custos já investidos. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, como geralmente acontece. Quem realmente recebe essas armas? Certo, agora aqui está a questão sobre o NGSW. Isso tende a se perder um pouco em todos esses debates sobre peso, confiabilidade e tudo mais. A questão é que o programa, na verdade, não afeta sua maior parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, apenas a Força de Combate Próximo está prevista para receber as XM-7 e XM-250, inclui soldados de infantaria, batedores de cavalaria, engenheiros de combate integrados à infantaria, médicos em unidades de combate próximo e observadores avançados. É um número significativo de soldados, mas ainda assim é uma fração do total do exército. Tropas de apoio, pessoal de logística, equipe de comando, todos continuarão usando M4 e M16 por um futuro previsível. O mesmo se aplica à Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, que acompanham de perto, já que as implicações táticas, caso o NGSW funcione como previsto, são relevantes. A maior energia do projétil e o controle de fogo do XM-157 podem ampliar o alcance efetivo para mais de 500 ou até 600 metros, superando o limite prático de 300 ou 400 metros do M4. Nas mãos da maioria dos soldados, isso muda tiroteios e obriga comandantes inimigos a repensarem até onde podem avançar antes que a infantaria americana vire ameaça letal. Porém, essa capacidade tem um custo. Comandantes devem avaliar quando as vantagens do XM-7 compensam suas desvantagens. Em combates urbanos a curta distância, onde o volume de fogo importa, o M4 pode ser melhor. Em terreno aberto, onde alcance e penetração são fundamentais, o XM-7 faz muito mais sentido. Os dias de um fuzil para toda situação podem ter acabado. Também existe a questão da OTAN. As forças americanas e aliadas foram padronizadas em 5,56 mm e 7,62 mm por décadas, e essa padronização traz benefícios reais. Um soldado britânico pode pegar munição de um americano, mas se um esquadrão ficar sem munição 6,8 mm em combate de coalizão, não pode reabastecer com as unidades aliadas próximas. Alguns analistas dizem que os Estados Unidos deveriam ter criado um cartucho comum com a OTAN. Outros afirmam que esperar o consenso da OTAN teria atrasado o programa por anos ou décadas. Os europeus também realizam estudos sobre armas leves de nova geração. Se adotarão o calibre 6,8 por 51 mm ou optarão por outra solução, ainda está indefinido. Certo, então, onde isso nos deixa? Hoje, o NGSW representa a reformulação mais ambiciosa das armas leves de infantaria americana em mais de 6 décadas. Um novo fuzil, um fuzil automático, cartucho criado para superar coletes balísticos atuais e mira que busca transformar soldados em atiradores de precisão. O exército enfim se comprometeu, escolheu um vencedor e passou a entregar novas armas aos soldados. Se esse compromisso foi sábio, essa é uma pergunta que não vai ser respondida por anos, ou talvez décadas. O cartucho de 6,8 mm faz o que deveria fazer. Os soldados que dispararam as armas geralmente gostam delas. Mas as preocupações com a confiabilidade, os problemas de usabilidade com a mira, os problemas de fumaça, as armas mais pesadas com carregadores menores, nada disso desapareceu. O exército acredita que pode resolver esses problemas antes que virem crises no campo. Críticos dizem que o NGSW soluciona o problema errado. Eles destacam que o combate de infantaria ocorre, em geral, a curta distância, onde o calibre 5,56 mm é eficaz e que o peso extra é um problema. Toda a premissa de projetar para um cenário de perfuração de blindagem de potências rivais reflete a guerra que o exército quer enfrentar, não a que provavelmente enfrentará. Apoiadores afirmam que o exército não pode esperar começar a perder tiroteios. As forças chinesas e russas já usam melhores coletes à prova de balas e aguardam dados de combate. Segundo eles, o NGSW é uma proteção contra um futuro indesejado. Ambos os argumentos têm mérito e podem estar corretos em diferentes contextos. No momento, as armas vão para as unidades que mais precisam. A implementação será lenta e cuidadosa, com o exército monitorando possíveis problemas. Se for bem sucedido, o NGSW pode mudar como toda a aliança ocidental vê armas de infantaria.
Se fracassar, bem, será apenas mais uma entrada muito cara em uma longa lista de programas que tentaram substituir o M4 desde o início da Guerra do Vietnã. E não posso deixar de agradecer por assistir.